sua chegada em Primavera? Bem, eu estava como vice-reitor do Seminário de Olinda e também como vigário paroquial da Paróquia São Lucas em Ouro Preto, Olinda. E Dom Fernando me solicitou, né, por meio do vigário-geral, Monsenhor Lino, para assumir uma nova missão. Foi-me apresentado duas realidades: a paróquia Nossa Senhora do Ó, em Poujuca, e a paróquia de Santo Antônio, em Primavera. Eu não conhecia nenhuma das duas realidades, mas rezando, pensando e no discernimento também, então eu fui encaminhado para Primavera. A minha chegada se dá logo após o término da Assembleia Arquidiocesana, com a presença do nosso arcebispo Dom Fernando, o qual promoveu essa assembleia. E ali, ao término, eu me dirigi na companhia da irmã Querubina, que é uma das irmãs que moram no convento em Primavera. São as irmãs ursulinas. E na companhia de alguns paroquianos, que também faziam parte, estava participando dessa assembleia arquidiocesana. E a minha chegada se dá num sábado, no dia 20 de fevereiro, à tarde. Para mim era novidade, né? Assim, de ver os canaviais, né? Passando por Frecheiras. Até perguntei se Freixeira pertencia à Primavera. Aí foi me explicado que não, pertencia à Escada. E ao chegar no município de Primavera, então me levaram para conhecer a Igreja Matriz. Lá eu tive a oportunidade de conhecer os primeiros paroquianos. Bela, e também tinha um jovem que cantava na igreja, que é chamado Isaías. E ali a irmã me apresentou à igreja e fiquei hospedado no convento. No dia seguinte, dia 21 de fevereiro, é o domingo, então às 10 horas foi marcada a celebração da Santa Missa, a qual também foi me dado a posse. Então essa foi a minha chegada, né, dia 21 de fevereiro. Por quanto tempo o senhor ficou à frente lá da paróquia, como pároco de Santo Antônio lá em Primavera? Eu fiquei aproximadamente 10 anos como pároco. A minha provisão, a qual recebi no dia 21 de fevereiro de 2010, é uma provisão de 6 anos. Então ela se encerrava em janeiro de 2016. Mas, querendo também a providência divina, nosso arcebispo ele confiou mais 6 anos à frente. Então, iria fazer um total de 12 anos. Porém, em janeiro desse ano, ou melhor, no dia 13 de dezembro do ano passado, dia de Santa Luzia, Dom Fernando me apresentou uma nova missão, que seria para assumir a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Escada. Então, por isso que completou aproximadamente 10 anos, diante da minha transferência. Quais são os fatos marcantes que o senhor traz no seu coração durante esses 10 anos que o senhor foi pároco? Vim falando em fatos marcantes, foram muitos, né? Posso partilhar alguns desses fatos. Tive a alegria de chegar em Primavera, né? Sabemos que a agricultura aqui ela tem uma grande ênfase, é a cana-de-açúcar, né? O canavial. Uma das primeiras coisas que, ao chegar na cidade e assumir a paróquia, foi porque quando criança também vivi nesse contexto, né? Ia para os engenhos, né? Na companhia dos meus pais, para os sítios. Então me fez lembrar esse período da minha infância e também da adolescência, que ia para regiões também, né, de engenhos de canaviais. Uma das coisas que marcou foi a presença das irmãs ursulinas, a qual a conheci e que buscamos fazer um caminho juntos, né, de evangelização. Nós promovemos algumas missões, né, com os arautos do Evangelho, também com uma fraternidade de vida.
Fizemos missão com a Legião de Maria, fizemos também uma missão com os frades carmelitas. Então, durante esses 10 anos, nós promovemos algumas missões, né, para abranger todo o território paroquial, né, de apresentar o amor do nosso Senhor, com a ajuda desses nossos irmãos. Nós lá no ano de 2010, diante de uma necessidade de fazer algo que pudesse envolver as crianças, né, de 8 a 14 anos, nós criamos uma escolinha de futebol chamada São Domingos Sávio. Escolinha de futebol São Domingos Sávio. E ela teve uma duração de 5 anos, de 2010 até 2015. Então foi algo que também marcou, né, a presença, né, com alguns paroquianos, né, que eram seus monitores. Então era uma alegria. Todo sábado à tarde, né, tem essa oportunidade de nos encontrarmos, né, de promover também um momento de evangelização, né, de tirar as crianças, né, da ociosidade, né, e proporcionar esse momento, né. Então, isso me inspirei também, né, no que eu tinha falado no primeiro momento sobre a minha caminhada vocacional, sobre o exemplo do Padre Pia Marta, né, que ele se dedicou também à juventude. Então, me inspirei, e aí, com a graça do Nosso Senhor, nós fundamos a escolinha de futebol. Um outro fato que aconteceu, que marcou muito, foi a visita pastoral. No ano de 2015, Dom Fernando foi visitar a nossa paróquia de Santo Antônio, né, como ele está fazendo, né, durante o seu ministério episcopal aqui na Arquidiocese, sempre anualmente visitando algumas paróquias. E vejo que foi um momento muito forte, né, que ele pôde conhecer todas as nossas comunidades, né, não somente aquelas que estavam na parte urbana, né, de Primavera, mas da área rural. E assim ele pôde presenciar assim, a presença da igreja viva, a igreja católica, né, no seu contexto urbano também rural, né, nas várias comunidades. Então tivemos essa graça de passar por Chão de Areia, onde tem a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, passamos também por Pratinha, onde temos a comunidade Nossa Senhora das Graças, passamos por Maracujá, que temos a comunidade Imaculado Coração de Maria. Passamos também por Buenos Aires, que tem a comunidade de Santa Luzia. E passamos também pela comunidade de Pedra Branca, onde temos a comunidade, a localidade de Pedra Branca, onde temos a comunidade Nossa Senhora de Fátima. E na parte urbana, ele pôde conhecer a comunidade de São Severino, Marte, e um espaço que, com a graça do Nosso Senhor, nós podemos construir para dar uma assistência, um trabalho da caridade, da assistência social, né, esse olhar caritativo, que fica no alto da Barra 2, que é o Centro Pastoral Madre Maria Dosité, Botani. Então foi uma experiência muito rica de celebração, de contato do bispo, onde a alegria, né, principalmente nas comunidades mais distantes, onde o bispo esteve presente. Então foi uma das coisas que foi marcante, né? Uma das coisas que também marcou foi o crescimento, né, das comunidades. Nós pudemos dar continuidade ao trabalho que o Padre Valdir tinha iniciado, que foi da reconstrução da Capela São Severino Marte, na Vila João Murilo. Ampliamos também o espaço da Igreja Matriz nas suas dependências, né, no que diz respeito à secretaria, salão, então uma área externa. E podemos também ver surgindo capelas, né, nos engenhos, aos quais eu já tinha falado, né? E foi num princípio foi um trabalho de muito empenho, né, com a ajuda das irmãs, de alguns leigos, e da recepção, né, dos irmãos que se encontravam nessas áreas, que acolheram a palavra de Deus, o reino de Nosso Senhor, e ali foi se organizando as comunidades. Aí foram construindo as capelas, onde mensalmente, algumas delas a gente uma vez por mês, mas eles se reuniam para
rezar o texto, celebrar a palavra. Algo que me recorda e me emociona muito é a presença das crianças. E muitas delas quiseram ser coroinhas. Então tinha alegria, né? Aquele olhar brilhante quando era o dia da missa, nessas comunidades. E que, assim, quando eu chegava, já estava tudo prontinho com a sua túnica, esperando o padre, né? Com aquele silêncio, com aquele zelo, com aquele desejo de servir a Santa Missa. Então, se tem algo que eu trago no coração, algo que marcou, é a presença dessas crianças como coroinhas nas comunidades rurais. Claro que durante esses 10 anos nós fizemos e caminhamos e podemos realizar juntos, né, com a força de toda a comunidade paroquial, das irmãs ursulinas, mas de todos os leigos, das lideranças, né, dos coordenadores dos grupos, das pastorais. Algo que nós realizamos por 3 vezes, né? Tivemos 3 edições da Caminhada de Santa Úrsula. É uma caminhada que a gente, até no período nosso, né, do mês de outubro, é no dia 21 de outubro que se comemora Santa Úrsula. Então nós fizemos por 3 anos uma caminhada, saindo da Igreja Matriz de Santo Antônio, à comunidade de Frecheiras, comunidade de Santa Terezinha, que hoje é paróquia de Santa Terezinha. Então, 3 anos a gente pôde fazer esse caminho, né? Com muita alegria, saindo 5 horas da manhã, né? Então fazendo essa peregrinação com muita fé. E foi algo que, assim, despertou, né? Assim, esse desejo, né? De fazer esse caminho, que recorda a nossa peregrinação aqui na Terra, né? Nós estamos peregrinando para a vida eterna, para o céu, né? Então, esse desejo, né? De como peregrinos, né? Como vai dizer o Santo Padre, peregrinos do amor, né? Caminhando a pátria definitiva, que é o céu. Então, tem vários momentos, os batizados, né? Participar da vida da família, quando levava as suas crianças para batizar, né? Os jovens que se aproximavam do sacramento da crisma, né? Os casais que vinham receber celebrar o sacramento do matrimônio, assim, muitos regulares na sua situação matrimonial. Bem, as experiências na ida de levar a unção dos enfermos, de acompanhar também a dor, né, dos paroquianos, né, no tempo, né, da enfermidade, ou quando o ente querido partia, né, então a gente estava ali presente também com a encomendação do corpo, né, levando a fortaleza que vem de Deus, nosso Senhor, por meio da palavra, né, do consolo, da solidariedade, da fraternidade, da caridade cristã. E trago no coração, né, essa vivência. Foi a primeira paróquia que eu assumi, né, na responsabilidade de conduzi-la, né, como pastor, e foi algo que muito marcante, né, que na minha transferência, né, que foi apresentada, né, uma outra realidade, a missão aqui na paróquia do Sagrado Coração, né, vai ficar marcado porque foi o dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. E ali, quando o bispo me apresentou a missão aqui do Sagrado, eu assumi como vontade de Deus, nosso Senhor. E disse à comunidade lá que trazia a comunidade no meu coração. E assim eu levo minhas orações também pela paróquia de Santo Antônio em Primavera. Algo que é interessante, na última semana, né, que eu permaneci como pároco, como a minha provisão canônica só iria se vencer em janeiro de 2022, então era necessário que a gente fizesse um termo de renúncia, renunciando à paróquia para assumir a missão no Sagrado Coração de Jesus em Escada. E eu deixei para enviar essa renúncia na última semana. Mas lá nessa carta de renúncia, essa solicitação de renúncia, eu tinha apresentado que cessaria, né, assim, o meu pastoreio até a chegada do novo padre, que se dá com a celebração da Santa Missa de posse do novo padre. E assim, para mostrar que o meu pastoreio foi, desde quando Dom Fernando me confiou em 2010, foi até os últimos segundos, até a chegada do novo padre e da sua posse canônica. Mas, durante a semana, eu enviei esse pedido, não solicitando até a chegada do novo padre, numa quarta-feira, dia 22 de janeiro.
Eu fui convidado pelas irmãs Urssulinas para almoçar, né, em sua casa, até com esse... porque lá eu fiquei acolhido também, assim, foi no início e foi no término também, até para organizar a casa para a chegada do novo padre, para deixar a casa livre, né? E assim a chegada do novo padre. Então, nesse dia 22 de janeiro, no almoço, aconteceu algo, né? De manhã eu tinha escaneado a renúncia e enviado para a Cúria Arquidiocesana. Quando foi na hora do almoço, de repente deu uma ventania, né? Um vento bem forte, uns trovões, e caiu um raio bem na propriedade das irmãs, bem perto da casa onde a gente estava almoçando. A tal ponto que lá esse raio atingiu um pé de... deixa eu ver, me lembrar... de genipapo, né? E rachou, a tal ponto que aquele pé caiu. E eu fiquei comigo, né? Claro que eu não sei, porque não estava presente. Acho que foi na hora que Dom Fernando aceitou a minha renúncia, caiu esse raio, né? Mas algo que ficou marcado, né? E foi assim, né? Nós terminamos a nossa caminhada, né, como um pároco. Eu tive a graça também de receber o título de cidadão, né, primaverense, né? Eu sou natural de Vitória de Santo Antão, com muita alegria, né? Terra de um povo cheio de fé, não é? Né? Mas também receber esse título. Isso tenho como um reconhecimento, né, do carinho, né, da alegria, né, de ser acolhido como um dos seus cidadãos, né, primaverense. Então, é isso. Com certeza, vivenciamos muitos momentos assim, marcantes, mas quis partilhar esses aí que veio à memória.